Olá, saudações, shalom, salam. Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Vamos falar então de literatura e religiões. Literatura e religiões, a viagem de Theo, da Catherine Clement, que vai fazer uma viagem, né? Uma viagem assim pelo mundo, né? Vai dar a volta ao mundo. Globetrotter, né? Vai dar a volta ao mundo e vai falar justamente das religiões, as crenças, né? As seitas e crendices, superstições e tudo. Então é um compêndio de história das religiões, né? Assim, bem didático, né? Bem acessível. É um nível assim, infanto juvenil, jovem adulto, né? Então, a francesa, o que ela vai fazer? Ela vai fazer um menino dar a volta ao mundo discutindo as religiões. Igual a gente já viu, semelhante àquele O Mundo de Sofia, né? Que vai mostrar tópicos ali da filosofia ocidental. Né? Então tem vários tópicos, desde Platão, Sócrates, né? Até os existencialistas. E é do Jostein Gaarder, né? Jostein Gaarder que também vai trabalhar nesse livro, que vamos ler juntos, porque esse livro das religiões vai ser um compêndio assim, meio enciclopédico, né? Justamente dessas histórias das religiões. Aqui vai abordar as religiões principais do mundo, né? Não vai abordar todas as religiões. Então ele vai falar do conhecimento religioso, religiões com origem na Índia, religiões do Extremo Oriente, religiões africanas, religiões surgidas no Oriente Médio, monoteísmo, né? Filosofias de vida não religiosas e novas religiões e novas perspectivas, além de um anexo, né, que vai ser religiões do Brasil. Né? O Brasil é o país do sincretismo, né? Então, catolicismo, candomblé, umbanda, né? Então ele vai falar disso aqui. É bom para acompanhar junto, porque aqui é mais literário, né? É mais discursivo, tem mais personagens. E aqui vai ser os dados históricos e as doutrinas, os rituais, oferendas, né? livros canônicos, né? Os textos sagrados dessas religiões que são mencionadas aqui. Né? Então um livro complementa o outro. Esse aqui não é um livro literário, né? É igual ao Mundo de Sofia. O Mundo de Sofia é um livro literário, de Jostein Gaarder, que vai falar de filosofia. Então aqui vou falar agora de religião. Né? Muito bem. Então aqui nós temos uma família francesa, aquele mundo de diversidade francesa, né? Que é francês, tem os católicos, tem os judeus, tem os islãs, né? Vários povos que estão vindo das ex-colônias francesas na África. Esses povos vêm da África para morar na França e geralmente no norte da África, a gente já sabe, são povos islâmicos, né? São povos muçulmanos. Então é o assunto aqui. Então ele vai ter uma amiga muito chamada Fatou, né? Fatou vai ser uma senegalesa de família muçulmana. E aí a irmã dele, a Irene, é uma menina muito zen, né? Muito zen budismo, menina mais tranquila. Os pais são mais cientistas, são mais céticos, são laicos. A tia é declaradamente ateia, né? Não creio. Mas ela é interessante, ela gosta de conhecer as coisas, as culturas, as religiões, namora um japonês, né? Então ela não tem religiões, mas respeita todas as religiões, inclusive eu vou ensinar você sobre essas religiões, vou mostrar, nós vamos dar a volta ao mundo para você conhecer essas religiões, né? Da Índia, do Oriente Médio, do Japão, da China, vai dar a volta ao mundo, né? Inclusive no Brasil, né? Então, o Theo, né, que é o Theodor é o nome assim grego, né? A família da mãe é grega. A mãe é grega, é a Melina, né? E o pai é o Jerome Fourney, né? Jerome Fourney. E eles são assim cientistas, pesquisadores, professores, então eles são tanto quanto céticos, né? Eles são na linha mais cética, mas o interessante é que eles têm essa abertura para a diversidade. Então a França é um estado laico e sempre tem aquelas questões lá do uso do véu, os símbolos das religiões, né? O Estado laico não é um Estado ateu, mas é um Estado aberto a várias crenças religiosas e que nenhuma crença religiosa seja suprema, tenha domínio sobre as outras crenças religiosas. Então essa é basicamente a história, né? Então ele tem uma doença, né? O menino tem uma doença e esse motiva de preocupação para a família. A tia fala assim, não, nós vamos curar, ele vai viajar, né? Ele vai exercitar-se e aí ele vai sair desse clima aqui de Paris, esse clima meio monótono, né? E aí, nisso ele vai conhecer então a diversidade a partir de Paris, a partir da França, né? Que eu falei, tem os cristãos, né? O catolicismo, os judeus que estão na França desde, né? Muito antes. E já diáspora, né? E do Islã, que são esses refugiados, esses imigrantes que estão vindo da África, das colônias francesas para a França, né? Muito bem, então aí vai ter, aí Jerusalém. Jerusalém é a primeira parada, eles vão lá para Jerusalém, cidade sagrada para 3 religiões monoteístas, porque é o mesmo Deus, o Deus de Abraão, não é isso? Então vai falar, aí vai ter 3 interlocutores aqui na história, que vai ser o Rabi Eliezer Zilbenberg, vai ter o padre Antoine Dubourg, e vai ter o Sheikh Suleiman Al-Hajid. Então são personagens da história que vão estar em diálogo, né? Então cada um vai apresentar o que é o judaísmo,
o que é o cristianismo, o que é o islamismo. Então, esses padres, esses pastores, né, esse rabino e esse sheik, né, que são pessoas assim, dessas religiões, vão apresentar então de forma didática, em conversas, né, andando por Jerusalém, né, as diferenças, por exemplo, o Islã aceita Jesus, né, o pessoal aceita Jesus, só que o Islã, Jesus é um profeta igual o Muhammad, né, então Jesus não é o Deus Filho encarnado, a encarnação de Deus, né, e para os judeus, o Jesus não é o Messias, né, então os judeus estão esperando o Messias até atualmente, né, ou seja, onde está o Messias. Aí vai mostrando então essas diferenças dessas religiões. O cristianismo, a ideia de Deus ser transcendente e ter se tornado imanente ao encarnar-se entre nós, né? Então Deus entre nós seria essa ideia do Deus Filho, que ou seja, Jesus existiu como o Pai e encarnou como o Filho. E aí tem o Espírito Santo, então essa é a trindade católica, né? Aí ele vai explicando de onde surgiu essa ideia, né? A gente sabe que tem um dogma da trindade e tal, né? Mas ele vai explicando de forma muito sucinta, muito didática, né? E essa ideia que não existe para o judaísmo nem para o islamismo, né? Para eles, Deus é mais transcendente, né? E Deus se manifesta em alguns milagres, né? Pelos profetas, mas Deus não se encarna, né? Porque senão teria um Deus transcendente, aí ele encarnou, virou imanente, então Deus mudou, né? Então existe um Deus que é transcendente, aí ele entrou na carne, virou imanente, aí então ele dois deuses, né? Então não tem esse pensamento de encarnação divina. Isso vai encontrar no hinduísmo, né? O hinduísmo tem lá o Vishnu, né? que é Rama, que é Krishna, que até Buda, né? Tem gente que fala que Buda também é a encarnação de Krishna e tal. E isso existe lá nas religiões hinduístas, né? E o cristianismo também adotou essa ideia de encarnação do verbo divino, logos, né? Para o judaísmo e para o islamismo existe, né, a figura dos profetas. Então Jesus foi um profeta, assim como Isaías, Ezequiel, Daniel, né? João Batista, etc. Então tem essa ideia do profeta, né? Ou seja, enviado de Deus. Não se nega o fato de Jesus ser enviado por Deus. Agora a questão é se Jesus é uma encarnação divina, né? Essa origem, aí é outra questão. Que é uma coisa, quem bateu o martelo foi o dogma da Trindade, né? Lá no século IV, que aí definiram. Então, e aí as seitas que não aceitaram, né? Podemos dizer assim, o Jesus não verbo encarnado, ou seja, Jesus apenas profeta. Esses são os não trinitários, e eles foram lá para a Síria, né? Foram banidos, os gnósticos foram banidos. E aí eles foram lá para a Síria, para aquela região, e teve contato com Maomé. Então Maomé teve contato com os cristãos. Quais cristãos? Os cristãos não dogma da Trindade. São os cristãos que seguem Jesus, mas não Jesus sendo a encarnação do verbo divino, Jesus Filho, né? Essas questões de trindade aí que só para católico explicar, né? Então não vou entrar nessas questões teologais, até porque eu não sou teólogo, né? Muito bem, vamos continuar a história. Então aí ele vai discutir justamente essa ideia de o Espírito de Deus estar sempre dentro das criaturas, né? Essa ideia de que Deus é que move as criaturas. Então, ora, se Deus move as criaturas, através do Espírito Santo, então Deus é imanente, né? Então não tem nenhuma necessidade, podemos dizer assim, né, de Deus tornar-se imanente numa encarnação no carne, ou seja, descer num ser humano, podemos dizer assim, Jesus Cristo de Nazaré, né? Jesus de Nazaré. Mas são muitas coisas aqui que eu fichei, né? Então, o fôlego de vida é um fôlego divino, então há Deus dentro de cada um de nós, né? Essa é uma ideia, que tem no hinduísmo também, a gente vai ver aqui na parte do hinduísmo. Então, o Theo vem reclamando que a religião cristã é muito complicada diante da judaica e do Islã, né? Essa crença cristã é muito cheia de filosofia, explicar a trindade, explicar as três figuras de Deus num só, é um Deus que são três, né? Então ele não consegue entender. Aí entra a voz do Islã, né? Na página, né, 70 já começa a voz do Islã, que é o Sheikh Suleiman, que ele fala, o Criador gerou todas as coisas, o Criador não foi gerado e o Criador não gera na carne, ou seja, o Criador, ele é gerador da vida, mas não na ideia de encarnar, né, como na figura do profeta. Jesus, por exemplo, Jesus é Deus encarnado. Então é isso que é a diferença, né? Porque para o Islã, se Deus entra em corpo humano, ele entra no fluxo do tempo, né? Então Deus sai de estar além do tempo, ou seja, o eterno, o misericordioso, o todo-poderoso, e aí ele desce, né, até a carne, ele vai perder essa transcendência, ele vai se tornar o quê? Junto com o fluxo do mundo, né? Então é uma coisa que não entra na teologia do Islã, né? Muito bem, aí a chuva não para aqui em BH, né? Esperar a chuva parar aqui, tá chuvão.
Muito bem, então ele vai discutir então a questão do judaísmo, né, que é estar em Jerusalém, como surgiu o judaísmo, a questão do monoteísmo, né, monoteísmo que também existe no zoroastrismo, que é o Zoroastro, né? Nós já falamos aqui, só que o Zoroastro é um pouco dualista, porque o Zoroastro tem aquela ideia do bem e do mal, né? Que aí o maniqueísmo a gente vai ver que depois que Santo Agostinho vai entrar nessa questão. E aí ele vai mostrando a questão do templo, né? Os judeus são muito presos à questão do templo, mas Jesus já falou que Deus não se adora em templos, né? Deus não se adora com imagens, Deus se adora em espírito e verdade, né? Essa é a imagem do cristianismo, que o cristianismo não precisa de um templo, apesar que as pessoas ainda ficam fazendo sinal da cruz diante do templo, né? Mas é questão de fé de cada um. Mas Deus não está na igreja, né? Deus está em cada um e Deus é adorado em espírito e verdade, porque Deus é espírito. É uma imagem cristã. Né? Então aquela ideia do templo de Jerusalém ficou como uma recordação, uma relíquia, tanto que os judeus vão até hoje no Muro das Lamentações, né? Que é um dos muros que sobrou do templo, o templo que foi reformado por Herodes e foi destruído em 70 depois de Cristo, com a invasão das tropas romanas. Né? Então os romanos já dominavam a região ali na época de Cristo, passou o rodo, né? Acabou, destruiu tudo. Então os romanos, assim, era uma brincadeira, né? E aí, essas imagens, né, que vão ser recordadas são as imagens dos samaritanos, né? A imagem da mulher samaritana lá no poço, em que ela fala assim, nós samaritanos adoramos aqui nesse monte e tal, e vocês judeus falam que você tem que adorar lá em Jerusalém, no templo, né? E aí Jesus fala assim, não, né, Deus é espírito e você adora Deus em espírito e verdade, você não adora Deus ali, lá naquele monte, não, você está em contato com Deus a partir do seu contato pessoal com Deus. Né? Não precisa do intermediário. Então essa ideia de Cristo fundou uma religião, na verdade Cristo, né, ele estava inclusive em conflito com a religião da época dele. Né? Depois é que Paulo, os discípulos foram criar, assim como o budismo, né? O budismo também, né? Maomé é diferente. O Mohammed, né? Mohammed ele realmente esteve ali no início do islamismo e ele fundou, né, fez várias, né, atuações do Mohammed em batalhas, em propagação da própria fé. Né? Então, enquanto que o Buda foram os discípulos que foram depois divulgando, né, oralmente e depois escrevendo essas sutras, né, do Buda. Muito bem, aí também tem a figura do bom samaritano. Né? Os samaritanos, né, o bom samaritano é aquele que faz o bem sem olhar a quem, e os samaritanos até hoje existem na Palestina, só que os samaritanos estão ali entre os palestinos, né, o Islã, e entre os judeus, porque os samaritanos têm a própria Torá, têm as próprias tradições, têm o próprio idioma, né? Que é mais aproximado ao aramaico, né? Então tem o aramaico, tem o hebraico e tem o árabe, né? O que os povos palestinos falam e leem em árabe, o caso do Corão. Né? Então tudo isso aqui é abordado, assim, as conversas, né? Do Theo com a tia Marte, né? A tia Marte é essa justamente que propôs a viagem para que o sobrinho conheça, né? Você quer conhecer as religiões? Então vamos lá nas religiões, muito bem. E aí, eles vão lá na página 126, eles vão para o Cairo, que é a capital do Egito. Né? Então, o Egito, país que hoje é muçulmano, mas lá na época da Biblioteca de Alexandria, era um grande, né, assim, local de estudos gregos, né, helênicos, porque a cidade de Alexandria foi fundada por Alexandre Magno, Alexandre o Grande. E aí tem lá um centro de estudo, né, a pessoa biblioteca famosíssima, né, que foi destruída, ninguém sabe se foi o Júlio César, se foram os islâmicos, né, se foram os cristãos, quem que... Acabou com a biblioteca, hoje tem a outra biblioteca, né? Então, ele vai mostrando, e depois tem o cópita, né? O cópita é uma forma de escrita, de religião, tem o cristianismo cópita, né, que existe até hoje, e vai depois mostrando essa relação dos judeus da região com os cristãos, né? Os cristãos com os pagãos, e depois lá, a chegada no século VIII, né? A chegada do Islã, a partir da Arábia, né? E aí o Islã vai chegar até ali na Mauritânia, no Mali, né? Depois vai subir para a Península Ibérica e vai chegar até onde é a França. Né? Os mouros, né? Os árabes foram derrotados ali na França. Né? Então tem essa questão aí. Muito bem, o que mais que a gente pode falar aqui? Então ele vai explicar essa questão dos cóptas, né? Que são cristãos, vamos explicar a conquista do Islã, né? Século VII e VIII. E em volta a questão de Jesus, se Jesus é homem, se Jesus é Deus, se Jesus é homem e Deus ao mesmo tempo. Todas essas discussões que existiam na época, né? Que outros acham que Jesus nem tinha corpo, né? Os gnósticos acham que como a carne é pecado, né? A carne é mal, então o Jesus gnóstico seria apenas um simulacro de corpo, né? Mas é estranho, porque na Bíblia fala que eles tocavam em Jesus, né? E Jesus depois da ressurreição ainda mostra sendo tocado, né? Então, assim, as questões... O gnóstico não aceita que Jesus, que é o supremo bem, encarne num corpo que é mal. Né? Essa questão gnóstica dualista também.
E por quê? Porque para a gnose, a alma, o espírito é bom, totalmente bom, e está aprisionada no corpo que é mau. Né? Então, assim como lá o zoroastrismo, né, o maniqueísmo, a gnose tem essa pegada assim, meio dualista. Né? Então tá aqui, depois nós vamos continuar as viagens e vai dar a volta aqui, mais uns 2 vídeos, né, para a gente ler essa verdadeira brochura, que é as viagens, né, a viagem de Theo pelo mundo das religiões. Ok? Então, grato pela atenção, não deixem de compartilhar.